Boa noite, gente. Seja bem-vindo a mais um programa Bate-Papo Chamo Neves, que é um programa que é patrocinado pela Neves Serviço de Segurança e Evento e também pela sua bilheteria Express, a melhor bilheteria do mercado. Olha aí, ó. Ligue lá, fala com o Fábio Dama, fala com o Paulo Dama, fala com o Gustavo, que está à sua disposição. Falar disso, espera um pouquinho. Alô, 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 Sombra? Fala, né? Ô, Sombra, meu amigo, como você está, Eu Sombra? tô com saudade, né? Você me abandonou aqui, né? Não Você é, ficou rico. Sombra, não é. A vida é corrida. Não tem nenhuma música de apaixonado aí, não, né, ô, Sombra? A gente pode cantar, né? A Não, gente é bom não, nisso. não. Eu não trouxe a viola, como diz os mineiros, eu não trouxe a viola, Sombra. E aí, você tá bem, Neves? Bem, graças a Deus. Satisfação, Sombra, tê-lo conosco nesta noite. E você sabe quem está com a gente? A musa. Hoje teve inspiração, hein, Neves? Ah, que é isso, rapaz? Hoje eu não sei se eu aguento a noite toda não escutando. Hoje tem história. Ah, tem, com muita história. Então me apresenta para mim quem está conosco nesta noite, Sombra. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui a diva, a contadora de histórias, Neves. Olha a diva conosco. Boa noite, diva. Boa noite, pessoal. É um prazer tê-la conosco aqui depois. Ô, Sombra, Pode falar, Neves. olha, mais 3 meses nasce uma criança. Como assim? Ah, mas foi difícil trazer a diva aqui, pô. Não foi difícil trazer. Aí, tá vendo, aqui. Sombra? As É mulheres que ela sempre... sempre tinha uma história diferente, Neves, pra te contar e te enrolar. Olha aí. É isso aí. Como uma boa contadora de história, a gente tem que sempre ter uma história para poder sair das situações ou entrar, né? A diva sempre conta uma história nova, mas eu já vou começar, viu, Sombra? Eu já vou começar lá. porque o programa é longo, tá? Eu queria saber quem é a diva, a contadora de história. Vamos lá. A diva contadora de história, ela é mineira. Eu sou nascida, criada até os 10 anos em Minas Gerais, na cidadezinha bem pequenininha chamada Santa Cruz do Escalvado. Hoje deve ter em torno de 4.800 habitantes só, para você ver como ela é pequenininha, é um ovo. E a diva tem vários irmãos, sou de uma família que veio com 11 irmãos aí, e uma família bem grande, como toda boa mineira. E hoje eu conto histórias, e muitas das histórias que eu conto são vivências ou histórias que eu ouvi lá quando eu era criança, lá na roça, em Minas Gerais. Eita! Foi eu e o Chico Mineiro. Olha lá, Sombra! Olha aí. E aí, Sombra, qual é a pergunta para nossa amiga diva que está conosco nessa noite, nos honrando com a sua presença? Diva, se prepara que a gente tem várias perguntas aqui, Diva. Ó, devagar, com calma, porque ó, Vamos lá. Eu pode queria saber perguntar. como que você percebeu que você tinha esse dom para contar história, como que veio essa ideia de contar história, como que funciona isso? Tá. Eu não digo para você que é um dom que eu tenho de contar histórias, mas... Eu te garanto que, Diva, se eu contar uma história, você vai falar com uma preguiça, Diva, você não tem ideia. Ai, a contação de histórias, olha, Sombra, Neves, pessoal em casa, ela é uma arte, assim, que ela traz muita vivência, muita imaginação pra gente. Porque a gente, ouvindo uma boa história, a gente aprende tanta coisa, a gente conhece tanta coisa e a gente viaja para lugares que vocês nunca pensariam um dia estar. Opa! Mas eu vou contar para vocês como que surgiu essa contação de história na minha vida. Eu comecei a trabalhar, né? Eu prestei um concurso público na cidade aqui vizinha, não sei se eu posso falar o nome da cidade. Fica à Posso? vontade. Eu prestei um concurso na cidade aqui de Barueri, já trabalho há 20 anos na Secretaria de Cultura e Turismo da cidade. E logo quando eu entrei para trabalhar na Secretaria de Cultura, não conhecia muita cultura não, viu? Porque cultura para mim, teatro passava longe, não tinha realmente contato nenhum com cultura. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu fui trabalhar logo numa biblioteca, na Biblioteca Municipal da cidade. E, na época, eu trabalhava na biblioteca, eu tinha muitos contatos com os livros. Então, eu conhecia um mundo que eu não vivenciava aquilo. Na escola, eu lia um livro ou outro que a professora mandava, detestava, porque a maioria daquelas histórias lá, daqueles livros, são livros acadêmicos, literatura brasileira, então são uma leitura um tanto chatinha para um adolescente ou para uma criança. Mas, enfim, quando eu comecei a trabalhar na biblioteca, eu presenciei, assim,
aquele encanto das pessoas que iam lá pegar o livro emprestado, aquelas pessoas que chegavam e discutiam com a gente o tema de um livro, a história de um livro. Eu falei, deve ser legal ler, vou pegar um livro para ler. Então, eu comecei a vasculhar os livros na biblioteca e comecei a ler. Só que a minha pegada, eu percebi que não era tanto leitura, aquela leitura acadêmica, aquela leitura séria, aquelas prosas, aquelas coisas. Não. Eu sempre fui apaixonada por literatura infanto-juvenil. Opa! Não sei se era por preguiça de ler também, que eu tinha um pouco, as histórias eram mais curtinhas, sabe? Mas eu me apaixonei por determinados livros. Vou te dar um exemplo. Ricardo Azevedo, é literatura infanto-juvenil. Ele é brasileiro, né? Não curtia muito literatura brasileira também, mas quando eu comecei a ler Ricardo Azevedo, quem mais que eu lia? Tem outro aqui que eu lia, que eu não lembro o nome dele agora, mas eu me interessei muito pelas histórias. Aí, depois de um tempo, surgiu uma ideia, um projeto que tinha na Secretaria de Cultura, que alguns já participavam dele, onde eles iam até as maternais, até as escolas, para contar histórias. Só que eu estava em outro departamento e eu não conseguia, mas eu me encantava com aquilo. Eu pensava, um dia eu vou contar história, um dia eu vou contar história. Até que esse dia chegou. Fui convidada, convidada não. Eu fui empurrada a subir num palco, Teatro Municipal de Barueri, na época, porque hoje nós temos um teatro novinho em Folha. Opa! Neves conhece bem o teatro lá, que inclusive ele comporta 954 pessoas tranquilo, e o outro comportava um pouquinho menos. O outro comportava em torno de 650, não sei o número exato, mas você vê a diferença. Então, eu fui convidada a fazer uma leitura dramática, que é o quê? Você pegar um texto de um autor, você estudar aquele texto e você fazer uma leitura dramática, uma leitura que você usa a expressão tanto facial, quanto a voz, quanto a expressão corporal. Então, eu tinha que dar vida naquele texto. Eu nunca tinha feito isso, mas faltou uma pessoa, Diva, você vai. Eu fui. Quando eu cheguei naquele palco, eu suava tanto, aquele papel tremia tanto, e eu tinha que passar emoção ali naquele papel que eu estava lendo. E aconteceu. Depois que aconteceu, eu falei, ufa, nasci para isso. Legal. Você já falou uma coisa que é interessante. Hoje eu dou palestra. Você acredita que nos meus TCC, tanto na faculdade ou nas pós-graduação, eu tinha dificuldade para poder fazer palestra? Tinha dificuldade. E hoje eu dou várias palestras, não tenho dificuldade. Entendeu? Quer dizer, sempre no começo é difícil, mas depois a gente tira de letra. Tá? É que geralmente tem um ensaio, tem um preparo, ou alguns testes que você faz, algumas oficinas que você pode fazer para trabalhar realmente essa parte de você desinibir. Eu, por exemplo, depois dessa experiência que eu tive, eu não tinha preparo nenhum. É lógico que com o tempo eu fui melhorando, as pessoas que estavam à minha volta ali perceberam que eu conseguiria fazer realmente aquilo, que eu tinha condições de fazer aquilo. Eu fui fazer algumas oficinas, fui fazer alguns cursos, né, de oratória, fiz curso de teatro também, que ajuda muito, porque quando você vai apresentar para uma pessoa, você vai falar para um grupo de mais de 2 pessoas, que eu já falo que 3 pessoas já é um grupo para mim. Você fica inibido, você se sente realmente retraído, porque é normal, é do ser humano, né? A gente cria realmente uma proteção assim contra julgamentos. Mas algumas oficinas que você faz, você consegue ter um preparo, você consegue se sair, respirar na hora certa, sabe? Para te ajudar a acalmar. Você consegue se sair bem. Ô, Diva, mas fala para mim, qual é a história que você mais gosta? A história que eu mais gosto? Você consegue resumir em alguns minutos? Essa história? Eu consigo, só que eu não vou resumir em uns minutos, sabe? Não, fique à vontade, desculpa, não quero apanhar, não é por isso não, eu vou te explicar por quê. Porque a história, quando a gente conta ela, a gente tem que gostar dela. Sim. Não adianta você chegar aqui para mim e falar assim, Diva, tem uma história assim, assim, você me conta essa história. Se eu não me identifiquei, se eu não absorvi nada daquela história, eu não vou contar ela. Por mais que você escreva ela e me dê ela, eu não vou conseguir passar o que a história quer passar, a mensagem que ela quer passar, porque eu não gostei. Então, quando você gosta, e eu gosto muito das minhas histórias que eu conto, praticamente a maioria do que eu conto não foi eu que criei, porque um bom contador de história, ele cria também as histórias dele. Então, conta, fique à vontade. Você quer que eu conte a história agora, né, Neves? Você tá vendo, gente? Ele quer que eu conte a história agora. A gente vive de improviso e também de coisas boas. Tá. Você tem muitas histórias que é marcante, não somente na nossa cabeça, mas também no nosso coração. Então, como uma boa mineira, fale para a câmera da verdade. Eu vou contar, então, uma historinha
que ela é rápida, curta e passa uma mensagem muito bonita. Essa historinha, eu ouvi a primeira vez, ela é a readaptação de Bia Bedran, que chama-se Macaquinho. Eu não lembro o nome do autor dessa história, porque ela recontou ela. É Rômulo, Romildo, alguma coisa. Simões, não lembro. Mas é a história do macaquinho. Neves, durante a contação de história, é muito importante, não é necessariamente obrigatório você ter algum objeto, alguma coisa para você contar e desenrolar essa história, dependendo do público. Hoje, por exemplo, não vou usar nada. Espero que vocês gostem. Mas se quiser usar, fique à vontade. Tá, mas eu não trouxe nada. Então, É que me pegaram de surpresa, eu não sabia que teria que contar 2 histórias, tá? Mas Eita, vamos lá. tá vendo, Sombra? Olha o que você fez, Sombra. Coitada, e ela acha que é só 2 histórias, né? E ela caiu nesse conto. Tá pensando que é só 2. Mal sabia ela que a gente conta muito mais história então que ela pra mentir. Olha aí. Eu acho que não sou só eu contadora de história aqui nesse lugar hoje. Mas vamos lá. A história do macaquinho Kiko. O Kiko, ele era um macaquinho bem pequenininho, tá? Filhinho único de papai macaco. O Kiko, toda vez quando o papai macaco chegava do trabalho, ele já era para estar deitadinho na cama dele fazendo um bom... Quando o macaquinho Kiko ouvia o pai dele mexendo na porta, o macaquinho Kiko saía correndo e ia para a cama do papai macaco. Lá o macaquinho Kiko começava a pular em cima da cama. Ele pulava, fazia piruetas e pulava. E o papai macaco, quando chegava no quarto e via aquilo, olhava bem pro macaquinho dele e falava desse jeito: Neves, você vai me ajudar, viu? Tá bom. Vocês 2 vão me ajudar. Sombra. O papai macaco, ele falava uma coisinha bem legal. O papai macaco falava assim: olha, macaquinho sai daí, você tem sua cama pra se deitar. Macaquinho sai daí, você tem sua cama pra se deitar. Papai quer dormir, por que você não volta pra lá? Vocês aprenderam, né? Então, vocês vão me ajudar na próxima. Sombra, me ajuda. Macaquinho Kiko ouvia aquilo e falava: ai, sabe o que é, papai? Papai, eu tava com muita sede na minha caminha, por isso que eu vim pra cá, papai. O papai macaco, então, pegava o seu macaquinho no colo, levava o macaquinho até a cozinha, dava água, voltava pro quartinho dele, cobria ele, dava um beijo de boa noite e voltava pro quarto. Mal o papai macaco chegava na caminha, Neves, e lá estava o macaquinho Kiko pulando e fazendo piruetas em cima da cama novamente. O papai macaco, então, já estava ficando meio impaciente e ele falava de novo pro seu filhotinho, como que é, Neves? Macaquinho, sai daí, você tem sua cama pra se deitar. Bate palminha que ajuda. Macaquinho, sai daí, você tem sua cama pra se deitar. Papai quer dormir, por que você não volta pra lá? Aí. Macaquinho Kiko olhava então e falava: eu não vou pra lá não, pai, porque eu tô com muita dor de barriga. Enfim, toda noite o macaquinho Kiko arrumava uma desculpa. Era dor de barriga, era sede, era vontade de ir no banheiro, era frio. E o papai macaco foi percebendo e não entendia, Neves. Até que uma noite, depois de tudo acontecer, o papai macaco falou: macaquinho, escuta aqui. O que tá acontecendo? Por que você não tá dormindo? O macaquinho Kiko então falou: sabe o que é, papai? É que eu tô com vergonha de falar, papai. Fala, menino, fala logo o que é. Ai, tá bom, papai, eu vou falar. Sabe o que é, papai? É que eu tenho muita saudade de você. Que legal. Quando o papai macaco viu isso, o papai macaco na hora pensou: isso é carência. Pois a partir daquele dia, papai macaco, toda vez que chegava em casa, ele pegava o seu filhotinho lá no colo, sentava com ele um pouquinho na cama, contava uma história, falava do dia a dia da criança, do seu filhotinho, e dava um beijo de boa noite, colocava ele na cama, cobria o seu filhote. A partir daquela noite, então, nunca mais o papai macaco precisou cantar aquela musiquinha que vocês sabem qual é. Macaquinho, sai daí, você tem sua cama pra se deitar. Macaquinho, sai daí, você tem sua cama pra se deitar. Papai quer dormir, por que você não volta pra lá?
Ó, Sombra! Você viu aí, Sombra? E aí, o Neves, Essa historinha eu acho bem bacana, porque muitos pais que ouvem essa historinha, quando eles ouvem, porque lógico que a gente faz uma entonação, a gente tem uns apetrechos que a gente usa, tem a musiquinha, que tem os instrumentos que pode ser colocado junto. Então, muitos pais, eles ouvem essa história e chegam a se emocionar. Você faz a gente viajar. Essa é a magia da contação de história. Você tem aí duas pessoas que estão te acompanhando. Isso. E aí a gente percebe, para quem é pai, que tem a vida corrida, né? E que não dá atenção devida ao seu filho. O dia passa muito rápido, os filhos crescem. Crescem. Aí quando você percebe, você não consegue voltar e construir aquilo que você perdeu lá atrás. Não volta. Entendeu? E a gente não consegue muitas coisas, a gente não consegue resgatar praticamente esse tempo, essa vivência. E eu falo assim que hoje os pais se preocupam muito em suprir essa ausência que eles têm dos filhos com objetos, com Não material. vai. Não vai. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter grana para nada, Neves. Não vai. Mas o tempo que você passa com o filho ali, perguntando para ele como que foi o dia dele, ou perguntando para ele o que ele gosta, sabe? Fazendo uma leitura para o seu filho. Hoje, os filhos, as crianças, os adolescentes, eles não têm tempo de ouvir os pais, professores, amigos, ninguém. Porque hoje a tecnologia está aí e está acelerando cada vez mais as coisas. Mas a gente que é pai, a gente precisa arrumar um jeitinho de dar esse tempo para essas crianças. A minha vida, corta pra cá, Sombra. A minha vida, ela sempre foi muito corrida, né? E a doutora Bianca, que hoje tem a sua vida, casada, tudo, ela fala para mim assim, pai, o senhor, quando eu era pequeno, o senhor trabalhava muito, fazia as coisas para cá, para lá, e não tinha tempo para mim, pai. E não sei o quê. Ela cobra, mas agora a gente já consegue sair, né, Bi? Ai, Bianca, é sua filha, né, Bianca? É, doutora Bianca. Olha, Bianca, doutora Bianca, tá vendo? Eu tenho certeza que seu pai, né, se ele pudesse voltar no tempo, talvez ele faria diferente, né? Com certeza, com certeza. Sabe Ainda mais quando ela era pequena, que ela falava assim, papai lindo, papai lindo. Tá vendo, Sombra? Essa começou mentindo, ainda bem que mudou. Mas ela cresceu e voou. Os filhos da gente crescem e voam. Não deixa de ser filho, mas cresce e voa. Verdade. Sombra, me ajuda aí, Sombra. Porque, olha, eu vou falar um negócio pra você. A Diva, eu tô tendo a oportunidade de sentar, de ouvir ela e tal, mas a Diva, eu já tive a oportunidade de trabalhar no local onde ela trabalha, mas ela é tão corrida que é só, oi, boa tarde, oi, de tão dinâmico que é o trabalho e o local onde ela trabalha, né? Mas, Diva, o Sombra vai perguntar, eu vou perguntar, Sombra. Você que manda, né? Joaquim, pô! Você ganhou, Posso? você ganhou. Então vamos lá, ô Diva, você já trabalha há um tempinho nessa área de contando histórias e as coisas mudaram. Sei lá, você falou que tá 20 anos que você tá em Barueri, não foi isso? 20 anos trabalho na Secretaria de Cultura, mas contando história eu tenho quase 10 anos. Eu não tinha nem nascido, Sombra. Olha, agora você ganhou uns pontos comigo, hein, né? Pô! Contador de história. Acho que não sou eu que conto história, mas tudo bem, vai. Eu queria saber o que mudou, porque assim, a internet de 10 anos pra cá veio hoje os jovens, todos eles nascem com um celular na mão praticamente. Um dedinho. Exatamente, e a coisa ficou muito mais interativa. Hoje, para você prender a atenção no jovem é muito mais difícil. Como que ficou assim o papel do contador de história? Você sente uma dificuldade mais de ter a atenção das crianças ou não? Continua assim, ainda a criança, quando você começa, ela fica encantada e vai? Olha, que pergunta bacana, viu? Bacana porque, assim, é muito desafiador pra gente. Tô falando pela nossa idade, né? O Neves é um bebê, tem 10 anos, então eu não falo nada. Então, nós que temos já acima dos seus 30 e poucos anos... Nossa, meu Deus, o dobro da minha idade. 30 e todos, né? O dobro da sua idade. É um desafio realmente muito grande você conseguir atingir esse público, esses adolescentes, essas crianças. Porque é o que você falou, Sombra. Essa geração ela é tecnológica, ela vive nessa sociedade imediatista que tudo tem que ser para agora, nada para depois, e não tem como esperar, né? Eles vão ver um vídeo do YouTube ou do Instagram, no TikTok, eles não terminam de concluir o vídeo. Não tem tempo. Ali tem que ser tudo muito rápido. Eu vou te dar um exemplo. Há uns dias atrás,
eu fiz uma contação de história, eu fui convidada para participar de um projeto muito interessante lá na cidade, de outra secretaria, que agora acho que não vem o caso falar o nome, mas muito obrigada, inclusive, pelo convite, que eu tenho certeza que vocês vão assistir isso aí, porque gostam do meu trabalho, e eu já faço isso há 5 anos com eles. Todo ano esse projeto, ele me convida para fazer parte dessa logística que eles têm. E a idade dos que eu conto a história durante essa semana é em escolas municipais lá da cidade, e a idade é essa, é de 9 a 15, 16 anos, né, que é o 9º ano, 17, 16 anos, acho que é o 9º ano, eu não sei qual a idade certa aí, mas enfim, é do 6º, 5º ao 9º ano. E para você conseguir prender esses jovens sem o celular do lado, com, 30, 40 minutos numa contação de história, a dinâmica ali é difícil, mas é muito prazeroso. É muito prazeroso quando você consegue captar a atenção deles e você sabe que ali eles tiraram alguma coisinha boa da situação. E eu elogio muito eles, porque o jovem ele precisa disso, ele precisa estar presente, ser presente. E você elogiando ele, você falando da importância dele estar te dando atenção, você consegue prender ele. Você parar para ouvir esse adolescente um pouquinho antes de você introduzir uma história, antes de você introduzir qualquer mensagem, ele já se sente valorizado. E como eu conto história não só para crianças de 3 anos a 300 anos, eu percebo essa diferença da criança na maternal, do adolescente na escola municipal, que é o ensino médio, fundamental e médio, e um idoso, porque eu já contei história, eu conto história para essas fases. Então, para a gente que é contador de história, é um desafio, mas, ao mesmo tempo, é um privilégio quando a gente consegue, e a gente consegue. Muitas dessas crianças que você falou, Sombra, como que eu consigo prender a atenção, muitos adolescentes não conseguem ser ouvidos em casa. Não conseguem se expressar, querem chamar a atenção. Mesma coisa com a criança. A criança, quando está na maternal, ela está lá. Maternal, eu falo que é ali a lei da selva, né? Ali eu acho maravilhoso maternal, gente. Meus filhos foram criados na maternal, em creches, né? Que hoje é maternal. E assim, é uma experiência incrível para a criança. A criança ali, ela aprende a ouvir, ela aprende a falar, ela aprende a andar, ela aprende a desapegar, ela aprende a viver. A criança na maternal, quando ela para ouvir uma história, a criança para ouvir uma história. Diva, eu digo que eu fui feliz na minha adolescência, porque o mundo mudou muito com a tecnologia de hoje, com as coisas de celular. Eu fui daquela época do Champion, né? E depois muitas coisas mudaram hoje. E aí como contar uma história para um adolescente de 16 anos? Como contar? É o que eu te falei. Você precisa ouvi-lo, chamá-lo para você prender a atenção. Nesse projeto que eu faço, desses adolescentes aí das escolas municipais, eu uno a contação de história com uma dinâmica muito interessante que traz o ensinamento da importância das oportunidades que eles terão na vida. Então, eu costumo fazer uma dinâmica, que é uma dinâmica bem interessante com todo o grupo desses adolescentes. Eles participam, já gostam porque a dinâmica é desafio e é competitivo. Eles adoram competir. E sempre tem um brindezinho, eles adoram ganhar alguma coisa. Então, essa dinâmica eu faço e eu introduzo a história após. Por quê? Porque com a dinâmica ali, eu consigo prendê-los. Vou te dar um exemplo. Quando eu chego, igual vocês me apresentaram, como diva, tal. Quando eu chego na apresentação, eu procuro saber de cada um o seu nome. Porque eu falo que a importância do nosso nome para a nossa história é muito grande. Todos nós temos uma história e a nossa história começa com o nosso nome. Quando você fala para os jovens isso, Neve, quando vocês foram gerados lá na barriguinha da mãe de vocês, quando vocês estavam na barriguinha, ali estava começando a sua história, com certeza seus pais já estavam pensando no nome de vocês. Então eu pergunto para eles, alguns conhecem a história do seu nome? Não, sim. Eu falo, ótimo, então eu conheço a minha história. Eu quero que vocês valorizem a minha história para valorizar de vocês. Começando, quando eu falar o meu nome, todo mundo vai ovacionar. Vai dar um belo ó. E eu faço cada um. E faço eles repetirem. Qual que é o meu nome? Meu nome é Diva e
eu escuto aquele som. Que delícia aquilo! E o seu nome Tenta é Diva fazer com mesmo? você. Não, peraí. Tenta fazer com você. Fala seu nome. Sombra, fala seu nome, tá? Que eu vou contar a história do meu. Fala seu nome. E a gente vai ovacionar o nome dele, viu, Sombra? Boa. Vamos ensaiar. Como que a gente vai fazer? Você não, você só vai falar o seu nome, que a gente vai ovacionar a sua história. Fala pra mim, Neves, qual que é o seu nome? Meu nome é Anderson Neves. E agora... Ó, o que eu faço? Aí eu faço cada adolescente falar o seu nome e todos os demais vão ovacionar e respeitar o nome daquela pessoa, porque cada um tem que respeitar a história do outro. Sim. Ali, eu já comecei a ouvi-los, porque alguns falam o nome tímidos, começam meio retraídos, depois da dinâmica eles já estão soltos. E ao final, depois da contação de história que eu falo, abordando as oportunidades, que é outra história interessantíssima, que chama-se O Homem Sem Sorte, depois se vocês quiserem procurar, vocês vão achar. Quando eles saem dali, é incrível. Muitos vêm até mim me abraçar e falam, poxa, Diva, sabe, eu cheguei aqui tão travado, eu nunca pensei que eu pudesse fazer aquilo. Entendeu? Entendi. Então, isso é muito importante. Eu estou falando demais, peraí. Pode falar agora. Não. Eu falo demais, né? Não, mas você é contadora de história. Eu não tive... no tempo que eu conheço, o pouco tempo que eu conheço você, eu não tive 5 minutos para conversar com verdade. você. Entendeu? Então, tem que aproveitar agora. Mas, Diva, tem um monte de pergunta. Mas eu Você também... quer saber o meu nome? Você perguntou meu nome, né? Isso. Meu nome é assim, é Diva Lúcia de Almeida Silva. Eu venho de uma família que eu te falei de 11 irmãos. Então, Nós somos parentes, eu também tenho o Silva também. Silva A Silva é do meu marido. Temos Silva. Almeida é meu. Não, o Silva é do meu pai. Ah, não, tem tanto Silva no mundo, Neves. Não vamos complicar. Ó, a contador de história aqui tá fogo. Mas a gente tem tanto Silva. Vamos deixar pra lá essa história. Mamãe e papai, fica quieto. Diva, mostra para nós, fale um pouco para o público os materiais que você trouxe. Ah, então. É como eu falei, a contação de história, qual que é o benefício dela, né? Ela estimula, ela incentiva uma criança, um adolescente a buscar aquela história. Tem diferença de história contada e história lida. Quando eu trabalhava na biblioteca, muitas das histórias eu costumava ler. A leitura, ela é muito boa, porque a criança, ela já começa a criar o hábito da leitura. A leitura em um português melhor. Em português. É acréscimo de vocabulário, enriquece muito o vocabulário da criança. Mesmo ela não tendo, ela consegue adquirir maior vocabulário. Ela trabalha a imaginação, ela trabalha a perspectiva de ambiente, de espaço, de tudo. A criança... vamos lá, a primeira infância que vai de até 3 anos, né? Até 6 anos, na verdade. A primeiríssima até 3 anos e a primeira até 6 anos. A criança ela é mais visual. Então, uma leitura lida de repente, melhor para essa criança. Por quê? Você pega um livro, por exemplo, deixa eu mostrar um que eu trouxe aqui. Posso mostrar? Pode, fica à vontade. Ó, não vou fazer propaganda do livro, tá, gente? Porque, não estou aqui para fazer propaganda nenhuma editora, não. Mas, assim... A história para a criança que ainda não é alfabetizada e a criança pequena, até que está começando a alfabetização, ela é muito visual. Então, ela precisa de cores, ela precisa de um estímulo para ela poder pegar aquele livro. Esse livro aqui, por exemplo, por que eu gosto nele? Quando eu abro esse livro... Olha isso aqui. Você está com um livro aqui para criança. Você abre esse livro aqui, você já vê essa cena... Qual criança que não para olhar? Um sapo deste tamanho com a língua deste tamanho para fora. Aqui você consegue prender a atenção da criança, trazer a criança para a leitura e trazer a criança para os personagens. Ali a imaginação dela vai sendo trabalhada na medida que você vai fazendo a leitura. Então, para ela é muito interessante, ela é muito visual. Olha isso. Olha, você como adulto, você também prende a sua atenção. Imagina para uma criança. Então, ela é muito visual. Os maiorzinhos, não que uma leitura contada, quando a criança vai deitar, ou quando a criança está num lugar calmo, você consegue contar uma história, faz uma entonação de voz diferente para cada personagem. Você não prende a atenção, pelo contrário, você prende também. Tá? Mas se você não tem essa manha de mudar o tom de voz, de articular bem as palavras, você pode usar o livro, sim.
Para os maiorzinhos, a contação de história já é muito interessante quando você prende eles com personagens assim, não contos de fadas, porque hoje em dia conto de fada não está rolando mais, né, minha amiga? Mas ainda funciona em alguns casos, tá? Não estou descartando. Você pode fazer várias adaptações dos contos de histórias que eles têm muito a ensinar para a gente. Sempre teve. Mas você pode usar contos. Esse daqui de Ricardo Azevedo, por exemplo, O Armazém do Folclore, que é um livro que eu gosto muito, ele tem muita parlenda, ele tem muito trava-língua, ele tem umas histórias bem bacanas. Sabe aquela musiquinha que você cantava? Você não, muitos aqui são jovens, mas nós que passamos dos 30 e poucos, né? A gente não pode falar o nome? Não, claro, o claro, número, claro, né? claro. Mas muitos contavam aquelas historinhas, assim, aquelas musiquinhas tipo... hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo é de ouro, bate no touro e assim vai. Isso é muito interessante para eles e traz um aprendizado muito grande, né? Esses aqui que tem bastante cores, que tem musiquinha, tipo bom dia sol, bom dia flores, bom dia todas as cores. Então, prende muita atenção deles também. E por aí vai, tá? Mas se você não conseguir fazer uma história contada, você pode usar as artimanhas dos livros. E tem também os fantoches. Tem os dedoches, que você pode contar usando os dedinhos, assim, os personagens nos dedinhos. Tem os fantoches que você usa a mão. Tem os instrumentos que você pode usar também. E muito... Olha, é uma gama de coisa que você pode usar para prender a atenção de uma pessoa na história. Não é necessário realmente, viu, Neves, você ter um apetrecho. Você não precisa. Porque a arte de contar história, a oralidade, ela funciona muito bem. Você só usa a expressão facial, você usa a oralidade, você usa a expressão corporal, você consegue fazer uma boa história. Mas é legal. Eu não sei se ainda passa, mas uma emissora de televisão que passava muita história era a Cultura. Nossa. Eu gostava dessa A Bia Bedran, inclusive. A Bia Bedran, que é uma pessoa que me inspira, assim, que eu sou apaixonada pela Bia Bedran, essa historinha do macaquinho, inclusive. Eu lembro de criança, não, vai. Não. 11 anos, 12 anos. Disfarce. Eu assistia. Eu assistia ela nesse Entendeu? programa que você está falando. Então eu gostava de ver ali as histórias. Senta que lá vem história. É muito bom. Pena que os nossos jovens hoje não têm isso, né, gente? Exatamente. Eu tenho uma dúvida, só para não perder. Você falou de parlenda. O que é parlenda? Ai, boa pergunta. Do que é parlenda? Não sei o que é parlenda. Eu sei que alguma coisa. É alguma coisa que é parlenda. Mas tem aqui nesse livro de Ricardo Azevedo, viu, gente? A gente pode descobrir o que é parlenda. Opa! E eu tenho mais uma, então já aproveitar que você tá com o livro Pode na mão. falar. Desculpa, né? Te atrapalhando. Você não deixa eu perguntar. Eu vou chamar minha mãe aqui, meu. Trava-língua, você sabe o que é, né? Travarinho eu sei. Tá. Agora, eu vou falar contar de mim e eu vou te dar só para exemplificar. Eu tenho uma fábrica de CD. Olha. Ou seja, é uma coisa que aos poucos está diminuindo. Porque a galera hoje é muito mais digital. Hoje, inclusive, o livro virou digital. Hoje tem o Kindle, que é uma coisa digital. Sim. E eu imagino que deve ser difícil competir com isso. A galera, a criançada, os jovens ainda gostam do físico, ainda gostam do livro, do contato, de virar a página, de ler a história assim realmente? E fazer isso que eu tô fazendo? Exatamente. Tem alguém vibrando ali, Sombra. Depois você me conta se eu tô errada quanto a parlenda. Mas parlenda, é isso que eu cantei, é um tipo de parlenda, que são, né, são musiquinhas, chicletes, rimas infantis, que hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo é de ouro. Mais ou menos isso, entendeu? O que você perguntou pra mim, que eu não lembro? Que eu te exemplifiquei do CD e falei do Kindle, como que a criançada hoje, tipo, você ainda tem esse gosto por virar a página, de ver a imagem, de ver aquele livro, de pegar na mão. Você ainda existe Entendi. Infelizmente, não muito. Porque na época que eu entrei para trabalhar na biblioteca, nós tínhamos 11 bibliotecas na cidade de Barueri, né? E com a tecnologia foi virando polos culturais. Por quê? Para atender realmente esse público, né? Diferente do CD, diferente do vinil, que hoje está voltando, né? O livro, ele tem um acesso muito fácil hoje no digital. O Kindle, ou essas leituras digitais que esses adolescentes fazem, eles não querem muito pegar no físico.
Tanto que foi reduzido nas bibliotecas da cidade uma biblioteca única municipal, que dispõe esses livros para esses acessos aí. Mas eu acho, opinião minha e do grande amigo Ariano Suassuna, quem conhece aí, que é o autor do Alto da Compadecida, ele dizia o seguinte, que o livro, não tem nada melhor do que o cheirinho de ácaro do livro. Se o livro não existisse, né, como que ia ser passadas as histórias? O que seria de nós? Ou o que seria de nós? Então, é assim, os livros existem, estão. Alguns gostam de folhear, outros não. Mas é tão importante quanto saber ler, procurar, independente se é digital, se é folheando, tem para todos os gostos. Gente, é uma coisa lamentável quando a gente vê essas coisas, essa mudança. Não, claro, eu entendo que a tecnologia ela veio para ajudar, mas também veio para atrapalhar. Me incomoda muito quando eu vejo que é alguém para conversar com alguém que está ali do lado, manda uma mensagem no celular. Eu vejo o Bate-Papo Chamo Neves, aqui nós trabalhamos com vários episódios, falamos outro dia com criança no celular, então a gente mexe com várias áreas, mundo do luxo, gestão financeira, familiar, mas a gente, por exemplo, para quem a gente que vem, não é que a gente que somos mais antigos, estamos acostumados com a benção pai, benção mãe, hoje os mais modernos, eles lá do quarto, né, mandam uma mensagem pelo WhatsApp, benção pai, benção mãe, sabe, tem umas coisas que mudou, né, que não dá. Mas o que você me diz, nós tivemos aqui um tema esses dias atrás, mas o que você me diz sobre criança no celular e leitura? É o que você falou. A tecnologia veio realmente para nos ajudar. É muito bom. Nós ajudar e atrapalhar também. Atrapalhar também, mas assim, é tudo questão de você saber administrar. Você concorda comigo? Concordo. Quando nós éramos jovens lá, que começou os celulares, porque antes era só telefone móvel. Nossa, a gente mostra a idade aqui sem querer, mas a gente mostra. Antes não tinha celular assim com facilidade. Só quem tinha muito dinheiro assim conseguia ter telefone fixo e depois ter celular, mais dinheiro ainda. Mas quando começou o celular, a gente não pensava mesmo. Aquele tijolo? Aquele tijolo. A gente não pensava também, falava, caramba, veio para ajudar, mas também para atrapalhar, caramba. Agora meu amigo, não está saindo mais para me ver porque tem um celular e eu não tenho. Mas ajuda muito. E nós aprendemos a nos adaptar. Hoje, o telefone, o celular, para uma criança, isso tem realmente uma pesquisa que eu estava lendo, não lembro agora o site, não lembro a fundação que é responsável pela leitura, posso até estar falando besteira, viu, gente? Mas que uma criança até 6 anos de idade não é indicado ter um celular. O celular ele é muito bom, ele traz muitas informações boas, mas ele traz muita informação que não tem necessidade da criança absorver aquilo ainda, né? Então, eu acho assim, que até 6 anos de idade, deixa a criança viver, deixa a criança pegar um livro, deixa a criança mostrar interesse por alguma coisa que não seja tanto tecnológica, sabe? Porque quando ela estiver na fase que ela conseguir, que ela precisar realmente usar um aparelho tecnológico, um celular, um computador, ou o que seja, ela vai fazer. Ela já nasce, as crianças de hoje, já nascem sabendo mexer em tudo, viu, gente? Os dedinhos já nascem assim, ó. Então, eles sabem mexer em tudo. Mas nós, pais, nós temos essa responsabilidade. Quanto mais a gente puder manter eles longe dessas telas e mais próximas dos livros, eu acho muito interessante. Porque, Neves, os meus filhos, eu tenho 3 filhos, né? Meus filhos hoje já são adultos. Inclusive, eu trouxe 2 comigo aqui hoje. A única criança aqui sou eu. É você que tem 10 anos, né? Eu sempre me esqueço. Mas os meus filhos, eles não tiveram celular muito cedo. Primeiro, porque eu não tinha dinheiro, viu, gente? E segundo, porque eu sempre lia muito para eles. Eu tenho uma filha hoje de 27 anos, linda, maravilhosa, minha filha mais velha. Mais velha que eu? Mais velha que você. Você vê, Neves. Eu vou dar um certificado de contador de história para esse menino até o final de hoje, viu, gente? Pode deixar que eu vou dar. Vou até elaborar um já. Assinado por mim. Opa! Sombra, tá bom? Você é testemunha, Sombra. Sombra, me ajuda aí! Mas a minha filha de 27 anos, eu inseri realmente a leitura na vida dela.
desde pequenininha, né? Ela, até hoje, a minha filha tem Kindle, a minha filha tem coleções de livros. Na minha casa tem uma biblioteca, um espaço de biblioteca, que é um monte de livros. A do meio, que hoje tem 21 anos, que a mãe esqueceu aqui, mas acho que é 21 anos, é muito filho, gente. Ela tem 21 anos, ela sempre amou leitura, porque ela se espelhava na mais velha. Então, eu sempre trouxe isso. As minhas filhas acreditou. Pode achar um absurdo. As minhas filhas acreditaram em Papai Noel, até na época certa delas aprenderem e realmente saberem que Papai Noel era o pai delas. As minhas filhas acreditaram em Fada dos Dentes, até elas descobrirem que eu que colocava o dinheirinho embaixo. Você entendeu? A minha filha, mais velha, com 7, 8 anos, que ela descobriu, tá? Como que uma criança veio ao mundo. Então, foi tudo no seu tempo. Tudo no momento certo. A gente não tem que apressar isso. E o telefone, a tecnologia, ele força a barra. Eu acho que força, porque é um excesso de informações desnecessárias. Eu me preocupo um pouco com a parte da educação, porque o que você está falando, eu concordo 100% e assino e vou te dar o certificado daqui a pouco. Mas, na verdade, você tentar convencer os pais ou a mãe, porque hoje o pai ou a mãe, para tentar, como que eu posso, para tentar arrumar um tempo? Não, está errado arrumar um tempo. Para qualquer coisa que ele quer ficar um pouquinho sossegado, ele quer dar um celular. Eu acho ridículo quando você vê uma criança fazer uma bagunça, chora, se joga no chão, e aí o pai, a mãe, a criança de 3 anos tem que dar um celular para a criança ficar brincando. E aí, porque se não for assim, a criança domina o pai. Eu me recordo, Diva, Sombra e Meninas, que a câmera não pega todo mundo que está aqui, mas a minha mãe, ela só olhava, a Dona Maria, que está com 80 anos e vai para o ano que vem 81 anos, ela só olhava para nós já sabia o que ela estava falando, tá? E hoje eu vejo situações, eu tenho sobrinhos, eu tenho sobrinhas, crianças, tenho adultos também, mas tenho crianças, sobrinhos dos sobrinhos, né? Filhos dos meus sobrinhos, e tem uns amigos e amigas que estão nos assistindo e que a criança faz o que quer. E o pai e a mãe não falam nada. Olha, Neves, eu sou formada, né? Eu sou graduada em psicopedagogia. Na contação de história, eu vivia, né? O mundinho dessas crianças. Eu percebi que eu precisava realmente tentar entender um pouquinho como que funcionava esse mundinho, essa mente dessas crianças, tentar ajudar um pouquinho na questão do aprendizado delas, né? Então, eu fiz psicopedagogia, sou formada, e é o que você falou. Hoje, as crianças com vários transtornos, que tem transtorno que na nossa época a gente nunca ouviu falar, né? Uhum. Transtornos, distúrbios e etc. Uhum. Hoje tem muitos laudados diagnósticos aí de transtornos aí. Eu acho que muitos deles por falta realmente de uma educação eficaz. Muitos realmente pelos pais, porque é triste quando você vê hoje uma criança, vamos falar o linguajar, pegando birra ou aprontando e os pais passando a mão na cabeça. É lógico que o pai não tem que bater, eu não estou falando nada disso aqui, gente. Hoje não pode. Hoje não pode. Não Ei, pode. corta pra cá, Sombra. Hoje não pode mais bater nas crianças não, viu? Mas uma mangueira, uma ripa de cama não fez mal pra mim não. Tô aqui vivo, mas não pode bater nas crianças não, por favor. Senão você vai pra cadeia. Mas hoje, às vezes, não é necessário realmente bater. Eu acho que quem devia apanhar os pais, porque, pelo amor de Deus, né? Não, os pais de hoje, né? Os pais podem bater, né? Mas, enfim, falta realmente de uma educação mais firme com os filhos, sabe? Que, existe transtornos, existem vários distúrbios, é comprovado isso. Mas muitos casos não é para tanto. Muitos casos é realmente a gente impor limite nessas crianças. Agora a gente estava falando agora do celular, da tecnologia, da leitura. A mãe quer um sossego porque chegou do trabalho, igual você falou que muitos pais procuram esse tempo para administrar com seu filho.
Chegou do trabalho, o que a mãe faz? Dá o celular, dá um tablet, dá um computador, que a criança te dá paz. A criança vai te dar paz. Mas hoje e amanhã? É outro dia. Neves, eu tenho visto muitas crianças e adolescentes aí com depressão. Onde eu trabalho mesmo, a gente faz, né, tem grupos de criança e adolescente, várias idades. O número de criança e adolescente depressivo é muito grande. Criança com ansiedade. Gente, ansiedade é mente vazia. Por isso que eu falo, a tecnologia ela é boa, e você falou realmente que ela estraga por isso, ela estraga a cabecinha das crianças. Os nossos neurônios, eles recebem, as crianças principalmente, elas recebem muitas informações ao mesmo tempo e elas não conseguem administrar toda essa informação. O que acontece? É igual quando você está num congestionamento, um carro bate atrás do outro, que dá aquele engarrafamento, não sai ninguém inteiro dali. Aí você acha que o neurônio de uma criança vai sair inteiro depois de absorver tanta informação ao mesmo tempo? Primeiro que ela não vai guardar nada daquilo que ela tá vivendo ali, que ela está absorvendo. E segundo, o que vai acontecer depois que ela sair desse engarrafamento? Depois que a mente dela, ela vai estar adulta, que ela precisa administrar a vida dela sozinha, ela tem que ser uma pessoa responsável. O que vai acontecer com essa criança, com essa pessoa? Entendeu? Então, acho que a tecnologia ela é muito boa, mas a tecnologia bem assistida, bem administrada. Pais, parem de dar dar o celular para os seus filhos. Parem de dar o computador. Parem de deixar eles muito tempo ali ociosos. Vai lavar uma louça, minha irmã. Vai lavar uma louça, meu irmão. O seu filho tem 7, 6 anos, 5 anos. Ele sabe subir numa cadeira para poder puxar alguma coisa e quebrar. Ele sabe pegar uma cadeira também, ir na beirada da pia, pegar um copinho de plástico. Sabe? Lavar ali, o pai e a mãe olhando. Sabe forrar a caminha, puxar, não vai ficar bonito, mas ele fez. É aquele tempinho ele já saiu do celular. Então, dá um pouquinho de limite Usou a palavra e que eu ia falar. responsabilidade. Eu ia falar do limite, né? Ou do parapeito. Até onde você pode ir. Porque eu me recordo que quando eu era criança, a minha mãe trabalhava no Hospital Amico, né? Que era na Ana Rosa, antigo Hospital Amico. E eu me recordo que com 7 anos de idade a gente sabia lavar uma roupa. Era aquele tanque, não era máquina de lavar, não. Era o tanque mesmo. Sabão em pedra, né? E você batia lá, fazia e tal. Já sabia escolher, pegar um arroz. Um feijão, escolher, tirar as pedrinhas, né? Isso! Entendeu? Hoje não. Eu fui criada na roça, até meus 10 anos, igual eu te falei. Eu fui da roça, tanto que eu nasci em casa, né? De parteira e tudo. Nossa, gente, eu sou velha mesmo, mas tudo bem. Não, eu só tenho 15. Nasci em casa e eu morei na roça, eu carpi cana, eu capinava cana, tá? Eu plantei arroz com meu pai, eu colhia café, época de colheita de café, a gente colhia café, a gente cortava a cana. Eu tive fiquei só 2 anos no interior de São Paulo, Piracicaba, que meu pai foi ser gerente de uma empresa. Aí eu fui pegar, aí tava um domingo meio frio, sabe? Aí deu vontade de comer milho. Aí eu fui lá no milharal pegar milho. Aí quando eu levei um saco, entrei no milharal para pegar milho, já tinha um saco cheio de milho. A coisa mais rápida do mundo. Quando eu já cheguei em casa, a mãe falou, já pegou? Me falei, mãe, já estava me esperando os milho. Cana. Eu já sei quem roubou os milhos. Não, eu não roubei, não. De papai. Não foi. Eu não furtei. O milho estava me aguardando. Tá, fui lá ensacado, colher. né? Ensacado. Ensacadinho só pra mim. Olha, entendeu? É bom de história isso. Eita, é coisa boa. Eu gosto daquela música sertaneja, Fogão de Lenha, de Chitãozinho Chororó. Fogão de lenha, e uma rede na varanda. Eita, que delícia. não, Olha, deixa eu te contar uma história interessante. Esse é um fato realmente que aconteceu. Não é alegre também, não. Eu perdi a minha mãe já tem uns 17 anos, por aí, né? Acho que tem uns 17 anos, 2007, não sei quanto tempo. Mas depois, fazia muitos anos que eu não ia na minha terra, né? Que eu não ia nas minhas raízes lá. E no ano que eu perdi a minha mãe, coincidiu de meus irmãos todos, nos reuníamos na casa do meu irmão em Minas. Então, a gente foi todo mundo para lá no final de ano. E eu estava muito sensível ainda com a morte, com a perda da minha mãe. E quando eu cheguei, a gente estava naquela Fernão Dias, quando a gente passou ali de Ubá,
Eu não sei o nome daquelas outras cidades para frente ali, Viçosa, aquele povo chegando perto da minha terra, que é Ponte Nova, Santa Cruz do Escalvado ali. Começou a tocar no rádio essa música Fogão de Lenha. Gente, foi me dando... Eu chorei tanto de soluçar. Porque isso me levou lá atrás, o fogãozinho de lenha. Sim. Sabe, aquela fumacinha saindo quando eu chegava da escola e eu via... Já sabia que a minha mãe estava com a comidinha pronta. Sabia que ia trabalhar depois na roça, né, gente? Porque chegava em casa, deixava o caderno lá, o material, que era um embornar. Você conhece embornar? Conhece embornar, né? Não sei, não sei. Ó, embornar é feito de calça jeans, uma bolsinha que a mãe da gente fazia para a gente colocar os materiais de escola dentro. Deixava o embornar lá, ia para o fogão de lenha, pegava a marmitinha que já estava pronta e ia para a roça. Carpir, roçar, e essa era a vida. Eu não trabalhei na roça, né? Mas você é novo, né? Você nem pode trabalhar na roça. Não, nem posso. 10 anos não pode. Mas meu primeiro registro foi com 13 anos de idade. Olha. O meu primeiro registro foi com 13 anos de idade no Carrefour Anchieta. Tá? Aí com 14 ele deu baixo e nunca mais trabalhou. Aí só enrolou dali pra frente também. Sombra, você pode ser processado. Mas quando eu falo de fogão de lenha é porque, na verdade, a minha mãe fazia lá no fogão, fazia os pães, né? Eu lembro do queijo que minha mãe também fazia. E eu me recordo uma vez também que o forno caiu de mais de 300 quilos caindo em cima das duas pernas da minha mãe. Nossa. Foi vários momentos que nós passamos ali na cidade de Piracicaba. Hoje Piracicaba está avançada, mas quando nós chegamos lá não tinha nada em 85, tá? Então, e aí eu vim para São Paulo como um adolescente, né? Já com meus 17 anos, morar com a minha irmã e pensando, achando que já era alguma coisa e tal. E aí a gente sente, fogo. A minha mãe é meu patrimônio. Até hoje eu digo que a minha mãe é patrimônio. E eu não posso perder ela, não estou preparado para perder. Eu sei que um dia, daqui uns 200 anos, ela vai ter que partir, né? Mas minha mãe é meu patrimônio. E ela sabe que ela é meu patrimônio. Né? Eles não partem, viu? Eles não partem. Eles vão fazer uma viagem. Para outro plano. Porque quando eu falo da minha mãe até hoje, isso já tem quase 20 anos, é como se ela estivesse aqui do meu lado. É porque eu perdi meu pai também novo. Meu pai foi embora com 49 anos, né? Olha, bem novo. Entendeu? Aí depois perdi um irmão com 56 anos também que me dava muito bem. E a semana passada também outro irmão descansou. Mas descansou não, ele foi viajar, ele foi fazer uma viagem aí. E logo nós iremos também. Não sei. Não, calma aí, peraí. Eu preciso primeiro que você me conte a história para a pessoa velha como o Sombra. Não, porque eu não vou viajar agora não. Você é jovem. Todo mundo vai passar por isso. Vai. E assim, aí eu voltei lá na minha infância. Quando você Só falou... não pode fazer nós chorar aqui. Não, né? Quando o Sombra mesmo falou do dom de contar história, tudo. O meu pai, ele era um contador de história nato. Meu pai, ele não era alfabetizado, ele não sabia ler. Mas andava São Paulo inteiro, viu? Saía de Minas Gerais lá, com um embornalzinho de roupa e vinha para São Paulo e andava tudo. Ninguém passava perna do meu pai não, viu? Mesmo ele não sabendo ler e nem escrever. E era um contador de história nato. E quando nós éramos crianças, nós morávamos numa fazenda. É lógico que a fazenda não era nossa, a gente trabalhava, era trabalhador da fazenda. Época de festa junina, tinha fogueira. Então, todos os vizinhos da colônia que a gente morava... eu vou mandar esse link desse aqui para meus irmãos, que eles vão lembrar, que eu tenho irmão em Minas ainda. O Silvério, a Dirlene, o Lelé, tá todo mundo lá em Minas aí. Uns nomes todos doidos, nome dos meus irmãos, viu, gente? Depois eu vou contar para vocês. Tem muita história para contar. Meu pai, ele sempre reunia todos nós em volta de uma fogueira. Ali a gente assava batata doce, milho, essas coisas que todas. Delícia! Né? E os vizinhos das colônias vizinhas, porque não tinha o que fazer, não tinha televisão. Meu pai era a única casa que tinha televisão. Então, juntava todos os vizinhos na hora da novela para assistir televisão da janela, porque ninguém podia entrar dentro de casa. Já tinha 13 pessoas dentro da casa. Então, cada um encostava num canto da janela procurando o melhor ângulo para assistir a novela. E quando acabava a novela, meu pai desligava e dizia que não era para gastar a TV. Aí todos os vizinhos iam embora, viu? Mas meu pai reunia todo mundo em volta da fogueira e ele costumava contar várias histórias. Ele contava umas histórias que... Essas eu não lembro, parte delas,
Mas ele contava muita história sobre a passagem de Jesus na Terra, só que do jeitinho dele, sabe? É como que funcionava Jesus com São Pedro, os outros discípulos lá de Jesus. Então, as histórias engraçadas. Inclusive, tem uma história que eu vou contar, essa no final que eu guardei, que ela é minha. Só eu tenho isso no acervo. Vocês não vão ver no YouTube, não vão ver em lugar nenhum. E essa história foi meu pai que me contou. E por incrível que pareça, dos meus 11 irmãos, nenhum dos meus irmãos lembra de alguma história que meu pai contou. E eu lembro de algumas histórias, muitas delas, inclusive essa que eu vou contar hoje para vocês, é a herança do meu pai, um contador de histórias nato. Eu também tenho um tio contador de história também, que é um barato, mora lá em Sorocaba. Mas antes de você contar a sua essa história que nós queremos ouvir, você já viu como que é pé de mandioca, ou Sombra? Que medo quando começa essa história. Já viu como que... Não, eu te fiz uma pergunta. Você viu? Você já viu? Eu tô com muito medo de responder. Você já viu, menina? Eu já vi pé de mandioca. Não! O meu irmão saudoso Davi falava para mim, ah lá, rapaz, o pé de mandioca. Eu falei, cadê, Davi? Ah lá, o pé de mandioca. Davi, eu não tô vendo nada. Cadê o pé de mandioca? Eu não sabia que mandioca era raiz, rapaz. Você estava procurando a mandioca pendurada. Pendurada, né? E estava lá na raiz. Entendi. Mas queremos ouvir essa linda história. Sombra, quer ouvir uma história, Sombra? Por favor. Então eu vou contar uma história para vocês. Essa história é do meu pai, como eu disse, né? E ele contava sempre em noite de lua cheia, e principalmente quando eu estava em volta da fogueira, para depois a gente ia dormir bem assustadinho. E essa história chama-se Samariquinha. Há muito tempo existia um casal que vivia numa casinha bem separadinha dos demais. Era uma casinha meio que perto de uma floresta e não tinha muitos vizinhos próximos. Samariquinha era uma mulher sabida, trabalhadeira, lavadeira de mão cheia. Ela ganhava o dinheirinho dela, o pouco dinheirinho que ela ganhava, algumas vezes era lavando roupa para a fazenda, as vizinhas e alguns vizinhos, que quando ela conseguia. Já o seu marido, também muito esforçado, trabalhava na roça e criava alguns bichinhos ali para se alimentar. O tempo foi passando, Samariquinha foi ficando mais velha, não tinham filhos, tinha um cachorro no quintal e algumas galinhas para poder comer e passar o tempo. O tempo foi passando, Samariquinha não mais lavava roupas, não conseguia muito dinheiro. Foram matando as galinhas para comer e para sobreviver. Já o seu marido não tinha muito emprego, já não conseguia muito dinheiro e começaram a passar fome. Samariquinha, então, foi se tornando uma mulher muito amarga, muito forte, assim, a sensação que ela tinha de vida difícil. Ela reclamava o tempo todo, ela praguejava, ela brigava demais com seu marido. Todo dia, quando Samariquinha acordava, ela já metia logo aquele palavrão bem feio e falava mal da vida que tinha, que não aguentava mais. Seu marido ouvia aquilo e ficava cada vez mais triste. Até que um dia, Samariquinha, já pé da vida, levantou e falou assim, eu não aguento mais. Eu quero que você saia daqui e volte com qualquer coisa para comer, nem que seja o diabo que te deu. De tanto praguejar, esse homem foi ficando triste, e não aguentava mais ouvir aquelas lamuras da mulher. E aquele dia, quando ele ouviu aquilo, a palavra do diabo, ele saiu para procurar. Ele subiu o pasto, chegou numa floresta. Ele procurando qualquer raiz, qualquer animal, qualquer coisa que pudesse comer, porque já não tinha mais as galinhas no quintal. Só sobrou um cachorro magro e Samariquinha estava praguejando. Esse homem então saiu, subiu na mata, ele começou a entrar no meio da mata. Roçava um lado, roçava outro e não achava nada. Até que num certo ponto, no meio da mata, ele viu uma terra mexida no pé de uma árvore. Ele olhou aquela terra e falou, tem alguma coisa. Pode ser um tatu? Pode ser. O marido cavou. Quando o marido cavou, ele encontrou uma cesta repleta, mas repleta de muitas fissuras. Fressura, para quem não sabe, são miúdos de porcos, bem fresquinho, enterrado ali, limpinhos, pronto para ser comido. O marido então desceu com aquela cesta, isso já estava começando a anoitecer. Como ficava muito escuro na floresta, rapidamente ele pegou o caminho de volta, desceu até sua casa, que era um pasto grande para chegar até sua casa. Abriu o portão com a tramelinha, passou pelo quintal, entrou dentro de casa e colocou sobre a mesa. Samariquinha, quando viu aquela cesta, na hora falou, ah, tá vendo? Nem que o diabo carregue e trouxe essa cesta, nós vamos fazer um belo banquete. Samariquinha cozinhou toda aquela frissura e os dois comeram.
Comeram que a barriga ficou enorme de cheia. Foram deitar. Não conseguiam dormir de tanto que tinha comido. O marido pegou no sono logo. Samariquinha estava inquieta na cama, inquieta talvez porque tinha comido demais. Samariquinha não conseguia dormir direito. Num certo ponto, ela ouviu lá de longe uma cantoria. E essa cantoria dizia assim: Ô Samariquinha, no alto do morro eu estou, vim buscar minhas fissuras que o seu marido roubou debaixo da pedra fria. Samariquinha ouviu aquilo e pensou: nossa, mas quem que está cantando nessa hora? Não tem ninguém aqui por perto. Samariquinha se aprumou na cama, não levantou. Se aprumou na cama e prestou mais atenção ao ouvir. Ela esperou e ela ouviu de novo. Ô Samariquinha, no meio do morro eu estou, vim buscar minha frissura que o seu marido roubou debaixo da pedra fria. Samariquinha falou: nossa, eu ouvi sim, eu tenho certeza que eu ouvi. Ô, velho, eu tenho alguém lá fora cantando, escuta. O velho acordou, esperou, mas nada ouviu. Voltou a dormir. Samariquinha voltou a ouvir. Ô Samariquinha, perto do seu portão eu estou, vim buscar minhas fissuras que o seu marido roubou debaixo da pedra fria. A voz estava um pouco mais alta, talvez devido à proximidade, e Samariquinha ouviu nitidamente aquela cantoria. Ela então pôs-se de pé na beirada da cama e esperou. Ô Samariquinha, na porta da sua sala eu estou, vim buscar minhas fissuras que o seu marido roubou debaixo da pedra fria. A voz estava mais perto. Samariquinha pensou e falou: não, mas tem alguém lá fora, o cachorro não latiu? Como que pode estar na minha porta? Eu vou abrir. Só que no ímpeto de sair, Samariquinha não foi, ficou com medo e voltou. Quando ela voltou, ela resolveu acordar o marido. E o marido não acordava, porque o homem gosta de dormir, né? O marido não acordava. Ela mexia e ele não acordava. Samariquinha ouviu de novo a voz. Mas o cachorro não latia. Ô Samariquinha, dentro da sua sala eu estou, vim buscar minhas fissuras que o seu marido roubou debaixo da pedra fria. Aquela voz estava muito perto. Samariquinha falou: o José vai ter que ouvir. Acorda, homem, acorda. Tem alguém lá na sala, vai lá ver o que é. O cachorro não tá latindo. Esse viado, esse cachorro, e não tá latindo por quê? O homem não acordava. Tudo escuro no quarto e Samariquinha pensou: eu abro a porta ou não abro a porta? Enquanto Samariquinha pensava, de novo a Samariquinha ouviu a cantoria. Ô Samariquinha, no seu corredor eu estou, vim buscar minhas fissuras que o seu marido roubou debaixo da pedra fria. O que você faria? Pois Samariquinha resolveu ir até a porta, pegou na fechadura da porta e já ia abrindo para ver quem é que estava no corredor dela. Só que a Samariquinha estava com tanto medo que ela voltou e acordou o marido. Acorda que tem alguém aqui. Mas o marido não acordava. Então Samariquinha, com medo de sair, voltou para a cama, cobriu a cabeça todinha com seu cobertor, se encolheu e esperou. Ele vai embora, que a porta do quarto está trancada, ele vai embora. Samariquinha ficou bem quietinha. Ô Samariquinha, na porta do seu quarto eu estou, vim buscar minhas fissuras que o seu marido roubou debaixo da pedra fria. Aquela voz estava muito perto. E Samariquinha, encolhidinha ali embaixo do cobertor, pensou: é minha imaginação, a porta está trancada. Ela ouviu de novo, mesmo com os ouvidos tampados pelo cobertor abafado. Ô Samariquinha, no meio do seu quarto eu estou, vim buscar minhas fissuras que o seu marido roubou debaixo da pedra fria. Mariquinha descobriu a cabeça e falou: no meu quarto. Só que estava tão escuro, não se via nada. Samariquinha ouviu de novo aquela voz mais alto. Ô Samariquinha, no pé da sua cama eu estou, vim buscar minhas fissuras que o seu marido roubou debaixo da pedra fria. A mulher já estava tão desesperada porque o marido não acordava, parecia que estava morto. E ela não sabia mais o que fazer. Samariquinha voltou a cobrir toda a sua cabeça com aquele cobertor, se encolheu todinha e pensou: vai passar, vai embora.
Na mesma hora, o pavor era tanto que Samariquinha não pensou 2 vezes. Ela puxou ela e o marido e o cobertor rapidinho para sair da cama. Mas quem disse que a Samariquinha conseguia sair? Samariquinha se jogou no chão, ela e o marido, enrolado naquele cobertor porque o marido não acordava. Samariquinha protegendo o marido e ao mesmo tempo com muito medo e não acreditando no que acontecia. Samariquinha, então, ouviu de novo. Ô, Samariquinha, no pé da sua cama eu estou. Meu pai disse que até hoje nunca mais ouviu-se falar de Samariquinha e seu marido. Essa história foi ele quem me contou. Eita, Diva! Agora eu quero que vocês me contem. Qual que é a sensação de ouvir uma história? É bom, porque a gente vai viajando, sabe? A gente vai viajando, a gente vai... É muito bom. Sombra, gostou? Sombra! Não, eu vou dormir sozinho, vai se lascar. Agora eu quero que vocês imaginem isso para... É lógico que essa história ela não é para faixa... Tem uma faixa etária propícia para ouvir, que é uma história de terror, é uma história que envolve angústia, medo, né? Então não é uma criança pequena que a gente vai contar esse tipo de história. Mas ela desperta muita coisa na gente, não desperta? Espero. Curiosidade, atenção, concentração, imaginação e curiosidade. Os medos, as angústias dos adolescentes, eles são trabalhados também quando eles ouvem uma história, entendeu? Eles sabem que eles conseguem enfrentar aquilo, eles podem enfrentar o que vier. Então, por isso que, gente, a arte de contar a história é maravilhosa. E a gente veio da arte de contar a história, né? Tem umas meninas ali que estavam mangando de mim, eu vou contar um... Mangando, essa palavra mangando, você sabe que é mineira, né, gente? Mangando. Eu vou para vocês. Eu tenho um tio lá em Sorocaba, que ele coloca uns filmes de terror, e aí ele começa, presta atenção. Aí fica todo mundo, olha, aí ele tem a forma de, é o jeito, né? Presta atenção agora, você, veja o que vai acontecer agora, atenção. Aí quando você menos espera, ele solta um monte de lata no chão. Ai, meu pai fazia muito Meu tio é um isso. barato. Ó, um exemplo de uma história para criança. Você pai, você mãe que quer contar uma história para criança, se você for ler também, não tem problema. De repente a história tem uma bruxa, tem um personagem, um bichinho, você pode imitar a voz do bichinho. Tem um por exemplo, bruxa, a história tem uma bruxa. Você pode dar uma gargalhada de bruxa que você vai prender essa criança, sabe? Eu tenho uma história muito interessante que eu conto, que eu não vou falar. Quando eu faço a risada da bruxa, não tem esse que não para e faz assim, ó. Então, você consegue prender. Você entendeu? É muito bom. Diva. Eu queria dar uma risada de bruxa pra você, posso? Pode, claro. Posso? Olha, pega aí, Sombra! Olha, eu vou dar uma risada de bruxa aqui bem gostosa. Vamos Vocês lá. vão treinar essa risada pra vocês contarem pros seus filhos aí, tá? Essa história. Vamos lá. Depois vocês vão procurar uma historinha, um livrinho de bruxa e conta. Vocês vão, ó... Pega lá do diafragma, bem gostoso. Sombra! Agora Posso? contigo, Sombra! Então vamos, 1, 2, 3 e... Tá vendo, Sombra? Viu? É muito bom. Olha, Diva, foi muito bom tê-la conosco. Ah, já passou? Diva, nós estamos aqui já 1h15. Poxa. Passa muito rápido e foi bom. Porque assim, eu sei que a sua vida é corrida e a gente tá lá, a gente tá trabalhando, a gente não tem tempo para conversar. Entendeu? E obrigado por você me proporcionar voltar a pensar como criança. É muito bom. Entendeu? A gente volta, a gente começa a relembrar algumas coisas daquela época do Homem-Aranha, subiu pela parede, deu uma chuva forte e a derrubou. A Dona Aranha, né? A Dona Aranha. O Davi já modernizou a história já. O Homem-Aranha tá sendo derrubado pela chuva. Ai, deve ter umas coisas boas, gente. É umas coisas que ficam marcantes. Mas nós queremos agradecer, Diva, que não fique somente dessa vez. Gostaríamos de tê-la mais vezes conosco aqui no nosso bate-papo. Chamo Neves, que foi bom demais. Meninas, obrigado pela presença de vocês. Eu posso deixar só meu Instagram aqui? meu? Claro, deve. Posso deixar? deve. Olha, gente, não tem muita coisa lá porque eu não costumo ficar postando. Igual o Neves falou, a gente corre demais. Mas se você quiser conhecer um pouquinho, ver algumas fotos do meu trabalho, tudo, vai lá no @dilucontadora no Instagram, que vocês conseguem
ver um pouquinho do meu trabalho lá. Dilu Contadora. Não é de contas, não, tá? Financeira. É contadora por causa de histórias. Dilu. É isso aí. Aquela menina quer falar alguma coisa? Que ela tá com o zoião em ti? Não. Não, Quer não? Quer contar quer nada? não. Aquela lá é minha filhota. Eita! E eu não falei do meu filhão, né? Meu filhão, mãe te ama. Mãe falou das duas, mas a mãe te ama também do mesmo jeito. Tá? É que você não é chegada à leitura, filho. Rapaz! Tá vendo? Tá A vendo? receita funciona para alguns e outros não. Mas eu amo você do mesmo jeito, meu amor. Eita! Sombra! Fala, Neves. Obrigado pela sua presença, parceiro. Obrigado a vocês. Tamo Prazer. junto. E a semana que vem estaremos aqui, se Deus assim nos permitir. Para aquela câmera lá. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau, gente! Tchau. Muito bom, gente. Muito bom.